jovens. Bom, eu tô meio atrasado, eu tô ciente. Talvez eu esteja falando meio baixo, porque tá de madrugada e tem gente aqui em casa dessa vez. Então, eu meio que não queria fazer muito barulho. Mas eu tô tão atrasado com os vídeos, porque nas últimas semanas muita coisa tem acontecido, que eu falei, cara, eu não posso mais enrolar, eu preciso pelo menos pegar o vídeo 16, porque o tópico do vídeo 16 já tá ficando datado, ao ponto de que os tópicos pro vídeo 15 já estão meio que esgotando também. No sentido, tipo, eu já sei o que eu vou falar no vídeo 15, eu nem gravei o 16. Perigoso de eu já ter até o conteúdo pro vídeo 14, então, tipo, eu tô tipo, não, ok, dá seu jeito, grava esse treco. E, bom, o vídeo dessa semana, eu pensei em fazer algumas coisas a mais, mas infelizmente vai ter que ser mais um diálogo que reto com vocês. Vai ser sobre o que eu realmente fiz na semana de número 16, que foi, eu joguei a Citrus Series. Eu tinha falado vários vídeos que, eu vou jogar um torneio online, vou jogar um torneio online. E nada de jogar. Aí teve um dia que eu saí de uma prova. Pra quem não sabe, eu tenho TDAH, então eu tomo Ritalina pra fazer prova, coisa do tipo. E eu tava elétrico por conta do remédio. E eu falei, cara, eu preciso ter algum lugar pra despejar essa energia que eu tô tendo. Aí eu falei, pô, tem um time que eu quero testar, deve ter torneio hoje, juntou as duas coisas, vamos jogar. E, bom, spoiler, eu ganhei o torneio. Não foi uma run muito incrível, mas eu ganhei o torneio e eu vou comentar sobre como é que foi o torneio, porque a coisa menos interessante que eu tenho pra falar sobre ele é o fato de eu ter ganhado. Dito isso, eu preciso primeiro explicar por que eu dei uma sumida. Bom, pra quem não sabe, eu faço faculdade de ciência da computação e já tem um tempo que eu tô procurando estágio e eu tinha dado uma desanimada de procurar vagas uns meses atrás e eu voltei a tentar. E uma das vagas me respondeu e falou que queria que fizesse um teste de programação. E aí eu meio que dei uns problemas e eu basicamente tive só os últimos dias do prazo para fazer esses programas e pegou justamente quando eu pretendia ficar em dia com os vídeos, sabe? E aí eu falei, lascou-se, mas eu já entreguei o código. Vamos ver se eu passo de fase. Mas voltando pro Pokémon, vamos lá ver como é que foi o torneio. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, existe esse site da Limitless, que é um site originalmente do TCG, mas que acabou expandindo também para o GC, em que que serve como plataforma de torneios. Se você quiser jogar, qualquer dia que você quiser jogar um torneio, deve ter algum torneio rolando. Tem vezes que os torneios são minúsculos, com tipo menos de 10 pessoas, tem vezes que os torneios têm um tamanho razoável, com 20, 30, 40. Às vezes tem torneios enormes, com centenas. Varia muito. Esse aqui em específico era uma Citrus Series de meio de semana, uma quarta-feira, né? Tá aqui quarta-feira. Tipo, muito aleatório, não era um torneio pra dar muita gente e tá tudo bem, porque eu não queria que demorasse tanto. Eu queria muito mais ter a experiência de jogar uma competiçãozinha com o time que eu tinha pra ver que conclusões eu chegava. Ok? Tem um monte de coisa aqui e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho do meu time primeiro, que não tem uma novidade pra quem tá assistindo o canal. Será que eu... melhorzinho, né? Eu usei o time que eu já tinha postado os links nos outros vídeos e tudo mais, eu realmente queria testar o time. Só que eu fiz algumas pequenas alterações, eu tirei um pouquinho de revés da speed do Shiru e coloquei em um pouquinho de bulk. Curiosamente, fez diferença, o que é doido. E a Whimsicott, eu fiz uma Whimsicott completamente diferente, que um amigo me passou uma sugestão, que estava discutindo o time comigo. E ele me sugeriu um Whimsicott com defensiva física, tipo, acho que era bold, com praticamente zero speed. O link vai estar, o paste vai estar aqui na descrição. E eu esqueci de abrir ele aqui. E eu queria ver se esse Whimsicott Book faria sentido ou não. De resto, é o time que eu já vinha comentando há muito tempo. Ok? Beleza.
Dito isso, eu quero passar rapidamente sobre cada partida, eu não quero que esse vídeo fique muito grande, porque assim, eu postei toda a run do torneio já no YouTube, se tudo der certo. Esse vídeo vai ser postado um ou dois dias depois da run inteira ter sido postada. Foram 5 rodadas de suíço, 3 rodadas de top cut, né? Eu entrei, eu achei que se pá dava pra tirar um top cut, mas eu não tinha tanta expectativa assim não. Sair positivo já seria alguma coisa. A primeira partida foi contra o Max Dez, que é o cara do Pikachu, basicamente. E foi uma partida complicada do que eu me lembro. Essa foi uma das que eu reassisti. Porque tinha muito mind game envolvendo o Weezing e Pikachu. Porque o Raging Bolt é maravilhoso contra o time dele, exceto contra o Pikachu. E aí o que seria legal contra o Pikachu, mal posicionado, é amassado pelo resto. No final das contas eu ganhei porque ele errou um Hydro Pump. Eu tava Terra Ghost no Shield, o Hydro Pump tava -1, mas tava na chuva, eu acho que se pá, nocauteava. Mas ele dependeu de golpe Guerra, eu não sei nem se era a melhor decisão dele depender de golpe Guerra naquele caso. Mas ele dependeu, ele errou, e bom, não foi a primeira sorte, a única sorte que eu tive nesse torneio. A partida seguinte foi contra o João Paulo, ele tava com um time bem mais com cara de... Na verdade, era um time de Kali Shadow que ele tirou o Urshifu e colocou o Zamazenta. Foi isso. O meu time é um time com um toque agressivo, que tem, por exemplo, 2 dragões. Ter esse WFG não é tudo isso, sabe? Ainda mais porque são três Pokémons que não batem direito em Pokémons de fogo. Então, por exemplo, um Koraidon alterado, um Shiu pode botar muita pressão. É mais uma questão de acertar o timing. Eu quero até conferir o Kali Shadow dele que não era Sash, era Terra Dark, então eu consegui achar um timing. Eu não lembro se foi ele a pessoa que eu prediquei e dei Moonblast no Terra Dark do Kali Shadow, mas é isso. Depois eu enfrentei esse William Zen e foi uma partida complicadíssima, assim, eu me recordo, por mais que tenha sido um 2-0, foi complicado. Eu achei assustador porque Brute Bonnet e Indeedee eram... Primeiro, a Indeedee era um pouco... Esse Double Redirect, ele era bem assustador de acertar o timing, porque se eu dou mole, eu fico tomando Spore e eu perco. Só que por mais que ele tenha levado o Brute Bonnet pelas minhas anotações aqui, ele deixava o Brute Bonnet na back. E ele costumava vir com leads mais agressivas, usando a Fluttermane e o Shiru, o Fluttermane e Koraidon. Muito provavelmente o que eu fiz pra ganhar essa partida, então, deve ter sido que eu devia ter estudado melhor as partidas pra falar, mas eu fiquei dando Electroweb e a speed control do meu time é muito forte. E se eu não me engano é ele que não tem Trick-Room na Lunala. Exato, ele não tem Trick-Room na Lunala, então era realmente uma questão de clicar Electroweb e depois abusar do meu controle de velocidade pra atropelar o time dele, sabe? Beleza, a quarta rodada foi contra esse Mewtwo, que... Cara, eu me recordo um pouco mais da partida, tem até aqui escrito o que eu fiquei levando. Eu perdi o primeiro jogo, de maneira meio sofrida. Salvo engano, ele botou muita coisa minha pra dormir. Nossa, ele botou muita coisa pelas anotações aqui. E a Lunala dele era mais rápida que meu Raging Bolt, então basicamente o que eu fiz foi criar um cenário em que se ele tentasse ir pro Trick-Room, ele não necessariamente teria o restrito dele mais rápido do que o meu Raging Bolt. Eu me recordo de que ele insistia em não usar a Indeedee nem o Iron Juggles. E ele focou realmente no modo Balanced do time. O que eu achei bem questionável, porque o Iron Juggles e a Indeedee eram bons no matchup. Então a matchup ficou muito sobre eu conseguir quebrar o modo Incineroar e Amoonguss, porque os meus restritos tinham potencial para ganhar dos outros 2 restritos dele, principalmente com a ajuda do Raging Bolt. Então foi meio que como eu impeço o Amoonguss de botar todo o meu time pra dormir. Então que lead que eu dou que é extremamente punitiva.
No caso, ele tava dando sempre lead Incineroar Lunala e eu comecei a dar hard raid nessas leads dele. Mas dito isso, esse foi um matchup que demonstrou claramente a fraqueza do time Trick-Room, que é um tópico que eu vou comentar mais pra frente. Rodada 5 foi contra o Hiroshino. Nessa última rodada eu fui um pouco mais calmo, porque eu falei, tá, eu já topei, posso ir com calma, mas eu tomei um pau dele, basicamente. O fato de que a Unzicote era bold e não uma natureza de defesa especial foi muito problemático. Ela deixou de sobreviver a porradas do Miraidon que ela poderia ter sobrevivido. E ele jogava muito focado em dar Tailwind. E eu fui tentando fazer certas trocas e brigas de speed que não compensaram, sabe? Tipo, eu escrevi aqui, tem que conseguir o Tailwind. Eu provavelmente insisti em não depender tanto do Tailwind e tentar gerenciar melhor de outras formas, e isso provavelmente me custava as partidas. Eu me recordo de uma partida que eu tomei, não sei se foi o R-Slash ou se foi outro golpe que ele... É ele que tinha Slash? Vamos ver. Não, ele tinha Blink Wind, da hora da pessoa, mas a ideia era que ele focava em derrotar o meu Pokémon de Tailwind com certa rapidez para garantir Speed Control, e eu não foquei no Speed Control, e isso foi um tiro no pé. Mas o matchup parecia difícil e ele fazia reads muito interessantes. Ele estava começando... ele começava de Miraidon no Grinsnarl, e aí eu tinha dificuldade de estourar essa lead dele, enquanto que na back ele tinha o Calyshado e o Tornados, então ele atrasava o Tailwind dele, mas tancava, porque o Grinsnarl dava essa opção porque ele era forte contra o meu time e eu não tinha tanta certeza de como que ele lidava com isso. E tem um detalhe, a mirada dele era bem bulk. Se eu não me engano, ele era tipo... Todos os dois restrintos dele eram bulk. Mas eu, se eu não me engano, era ele que tinha speed e bulk, mas não tinha tanto dano. E aí eu acabei perdendo. Mas beleza, eu tinha topado. No top 8, teve alguns problemas durante o torneio que teve atrasos. Meu oponente do top 8 concedeu a partida porque eu acho que ele já estava vendo que não estava tão legal o time dele, caiu contra o cara que eu tinha perdido, já estava tarde. Esse cara era europeu, então estava muito tarde para ele. Falei, mano, tá bom, só vai, segue. Eu falei, beleza. O que me salvou bastante, porque esse time era muito difícil de enfrentar e eu acho que ele poderia ter descoberto formas melhores de encaixar o time dele para ganhar de mim. Então eu fui pro top 4, eu fui muito cedo pro top 4, e deu tempo, o oponente do Ryoshino no top 4 tava streamando, então deu pra assistir. Cara, o Ryoshino esmagou o gringo, assim, uau, foi espanco, parecia que ele tava jogando contra a NPC do jogo, de tanto que ele bateu no gringo. O gringo não conseguiu nem reclamar de tanto que ele apanhou do Ryoshino, foi assim, maneiro, certo? Se vocês quiserem entrar no link do torneio, ele deve estar na descrição também, deve dar pra achar o canal do Gringo apanhando. E eu caí contra o Hiroshino de novo. Nessa hora eu tive uma vantagem, eu sou o Drácula, eu sou noturno, eu sobrevivo a ficar acordado tarde. O Hiroshino todo isso nem tanto, ele já estava meio cansado, e isso levou ele a dar alguns chokes. Isso facilitou a partida pra mim com certeza, mas observando as minhas anotações da partida anterior e como ele jogou contra o gringo, ficou muito claro pra mim de que ele joga, por mais que o time dele não dependa do Tailwind tanto assim, ele joga muito em volta do Tailwind. Então eu passei a, como é que eu digo, montar a estratégia em volta de encaixar o Tailwind no melhor momento possível para eu poder spamar as Travel nos bichos certos. Mas a partida mesmo assim foi complicada e eu acho que o cansaço dele realmente foi o que mais importou na partida. Beleza, depois que eu ganhei do Hiroshino, como as partidas foram todas muito rápidas do meu lado, a final demorou infinito mais 2 pra acontecer. E assim, nossa, eu tenho que fazer muita coisa. Acho que a final, eu demorou quase que 1 hora pra poder jogar a final. E esse cara que, Zation Kyogre, que eu joguei na final, ele começou perdendo na semifinal, então eu comecei a preparar pra enfrentar o outro time. Acho que foi ele que começou perdendo ou ele começou ganhando, não lembro. Mas eu sei que, tipo, eu não sabia quem que eu ia acabar enfrentando.
Mas eu queria enfrentar esse time, porque é um dos times que eu tava treinando contra. E é um time complexo, porque cada pessoa pode usar esse time de um jeito diferente. E cada forma de usar esse time demanda um jeito de enfrentar ele diferente. Porque o meu time ele focava muito. O jeito dele de ganhar de Among Us era muito fraco a Zacian Kyogre. Então eu tinha que achar o timing das coisas. E, bom, eu não tive muita oportunidade de testar isso porque ele tomou hacks na final. O primeiro jogo, eu consegui criar um cenário para tentar forçar ele a. Eu loquei ele no Origin Pulse e ele teria que acertar vários Origin Pulse. Só que ele acabou errando o pior Origin Pulse possível pra errar, que era no Ogerpon de vida. E aí ele se danou. Já no jogo 2, eu já nem lembro o que eu fiz. Se vocês quiserem conferir, deve ter o timestamp no vídeo lá se tudo deu certo. Mas assim, ele tomou. No jogo 2 ele tomou muito hacks. Muito hacks. E ele ficou puto. Ele ficou puto e eu imagino que teve até ter razão em certos pontos de ficar puto. Mas, né? Tipo assim, lembrei. Nossa, claro que eu lembrei. Ele errou Play Rough 2 vezes no jogo 2. E não satisfeito com ter errado o Play Rough, eu perdi em todos os cenários, exceto se eu desse um Flare Blitz na chuva, queimasse o Zacian, ele errasse o Play Rough, e aí eu conseguiria um Protect, porque ele tava... eu lembrei de um detalhe. O que acontece? O time dele, eu sempre conseguia achar uma vantagem contra o time dele, porque ele não estava levando o modo balance de Incineroar Among Us. Então meu Raging Bolt era gigante contra o time dele. E ele insistia em não levar o Among Us, eu não sei porquê. Só que aí ele sempre conseguia retornar para uma situação mais favorável, porque todas as vezes que ele entrava com o Shifu em campo, ele acertava a read. Todas, acho que tiveram umas 4 reads na BO3, ele acertou as 4. Toda vez que ele entrava com o Shifu, ele acertava, com o Shifu ele acertava o que ele tinha que fazer. E o Shifu dele tinha coach. E ele nunca arriscava bater na frente do Raging Bolt, ele clicava coach. E aí foi um cenário muito complexo, porque ele saía dando coach no Kyogre dele e subia a defesa, e só tinha atacante físico sobrando. Só que o meu... Isso no Kyogre no jogo e isso no Zacian no outro. Só que ele tomou Burner, Roleplay Rough e foi exatamente o necessário para fechar o HP. E aí ele tinha um bicho só com coach nos 2 jogos sobrando. E aí ele se ferrou. Foi uma partida que eu tive muita sorte. Eu acho que... Beleza, eu acho que se a gente tivesse jogado essa partida mais vezes e ele tivesse mantido essa estratégia, eu teria entendido o jeito dele de dar read e aí a partida provavelmente eu teria ganhado. Mas é complicado falar isso porque ele também poderia ter percebido que ele devia usar o Among Us e o Incineroar mais e parar de achar que o Shifu era a solução dos problemas dele. Tipo, por que você vai ficar dando read com o Shifu se você pode só levar o Among Us na chuva mesmo e jogar contra o time quase todo, sabe? Mas é um motivo de porque eu não gosto de Zacian Kyogre. Esse time erra golpes e você vai depender de Play Rough, o Play Rough vai te deixar na mão 10% das vezes. E esses 10% pode custar muito caro, sabe? Mas então, dito isso, eu tenho uma review final sobre a minha experiência jogando. O Ogerpon Pedra não fez nada. Ah, é porque eu não enfrentei Terápagos, não enfrentei Caliace. Talvez, mas assim, sabe? Eu testei um pouco mais depois, não tava legal, e assim, eu tô muito tendenciado a desistir do Ogerpon Pedra por enquanto, porque ele não parece estar contribuindo muito, ele é lento demais para ser um atacante rápido, não bate esse tanto, por exemplo, ele não quer dar terra, nunca. Ele não bate esse tanto para ele ser um atacante de T-Wind do lado da Musicote, por exemplo. Ele não funciona no Trick Room, se tomar Trick Room. O Ivy é legal, mas eu não quero tomar Intimidate também. Ele tava muito mais ou menos. Por mais que o Anchor era um golpe muito legal. Dito isso, outra coisa que eu percebi é a Musicote precisa ter natureza, que é uma defesa especial.
porque os matchups que ela vai, em geral, são contra atacantes especiais. E quando é contra atacantes físicos, a maioria deles não faz diferença. Tipo, um Korai não vai me explodir, um Incineroar com Flare Blitz vai me explodir. O único diferencial mesmo seria talvez o Zamazenta, que talvez eu devesse ver se tem como tancar alguns Behemoth Bashes ou alguns Heavy Slam. Heavy Slam não sei se tem como, mas tancar algumas contas de Behemoth Bash. Eu sei que ela tanca alguns, eu não sei exatamente os detalhes, a gente pode olhar depois. E eu fiquei me questionando muito do Fake Tears, mas eu acho que o ponto é que não é o problema, não é o Fake Tears. Porque eu tenho Shield e tenho o Raging Bolt. O que realmente está pesando no Fake Tears é que eu tenho Fake Tears e Nest Plot. E o maior beneficiário do Fake Tears é o Kali Shadow. E aí eu tô achando que eu só preciso ter um dos dois. E o Kali Shadow agradeceria ter algum golpe de suporte disruptivo, como o Eloista, Disable, Anchor, talvez até Politoff, quem sabe. Eu acho que provavelmente Anchor é o melhor, só que é aquela parada, eu teria 3 Anchors. Não sei, mas eu provavelmente estaria tirando o Ogre com Pedra também, então vamos ver. Bom, dito isso, resumo final do torneio. Eu ganhei, mas eu ganhei hackeando e tendo sortes no caminho, seja pessoas ficando cansadas ou RNG. Mas deu pra ver um potencial do time. O controle de speed do time fez diferença, eu tinha sempre tantas opções. Teve tantas partidas que eu fiz uma maracutaia maluca e no final chegou o Kali Shadow e falou: daqui pra frente eu resolvo das boas. A sinergia dos dois é muito legal, mas o matchup de Trick-Room é abissal. Abissal. Eu só ganhava dos Trick-Rooms dando umas read muito maluca. E o Raging Bolt não resolve qualquer matchup de Trick-Room, principalmente se tiver Sleep no meio do caminho. Eu sentia que eu tinha uma redundância de funções no time, em que eu tinha mais de um jeito de jogar um matchup, o que não é ruim, mas isso me envolvia o fato de que eu não tinha certeza de nada. E eu acho que esse torneio me ajudou a desenvolver um pouco de certezas, de ver, nesse tipo de situação aqui o Shield é gigante. Por exemplo, eu acho que a grande moral desse torneio, até dessa forma, é que Shield Lead Scarf é bom, porque ele é disruptivo. Ele pode ser dano, ele pode ser controle de dano. É um Pokémon que cai fácil e dá espaço para um restrito normalmente entrar depois e, por exemplo, o Kali Shadow ou o Enzicote entrarem depois e fazer alguma coisa importante. Então, é isso, eu acho que esse aqui é o resumo. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande. Desculpa o vídeo ser meio sem gracinha, mas eu podia ter estudado mais sobre as matchups para comentar mais. Mas como eu falei, muita coisa aconteceu e faz parte. Eu acho que tá tudo bem. Eu tô jogando VGC, inclusive, então acho que já tá de hora juntar também. Então é isso e bora pro Mundial.